Muito bem, eu vou continuar então a série sobre as igrejas do Apocalipse. Hoje a igreja de Tiatira é a quarta igreja que eu abordo aqui. São textos muito interessantes, são textos impressionantes da palavra de Deus, e eu quero reparti-los com você, porque eu sei que Deus tem muito a falar ao nosso coração por meio desses textos que são sagrados para nós. Então, Apocalipse capítulo 2, versos 18 a 29. Eu vou começar, antes de ler o texto, dizendo o seguinte para vocês: que a maior das cartas, entre as 7 cartas do Apocalipse, é dirigida aqui à menos importante das 7 cidades. Estou falando das cidades, não das igrejas. Tiatira não era nenhum centro político ou religioso. A sua importância era comercial, meramente falando. Ela ficava no caminho por onde viajava o correio imperial. Por esse caminho se transportava todo o intercâmbio comercial entre a Europa e Ásia. E Tiatira, em especial, era a sede de vários grêmios comerciais importantes: da lã, do couro, do linho, do bronze, dos tintureiros, dos alfaiates, dos vendedores de púrpura, e por aí vai. Eram como que sindicatos que se reuniam em clubes. Uma dessas corporações, uma coisa interessante aqui, uma dessas corporações vendiam vestimentas de púrpura, e é bem provável que Lídia, citada em Atos 16:14, fosse uma das representantes dessa corporação na cidade de Filipos. E esses grêmios, eles tinham fins tanto de mútua proteção entre os comerciantes e benefício. Também tinha um fim social, recreativo. Eram clubes. Seria quase impossível ser comerciante na cidade de Tiatira sem fazer parte de um desses grêmios. Não participar era como que uma espécie de suicídio comercial. Era perder as esperanças de sucesso e de prosperidade. Só que o problema é que cada um desses grêmios comerciais tinha a sua divindade, uma divindade titular. E nas reuniões desses grêmios havia banquetes com comida sacrificada aos ídolos. E essas reuniões acabavam em festas cheias de imoralidade e licenciosidade. Então a pergunta que nós devemos fazer é a seguinte: os cristãos deveriam fazer nessas circunstâncias o quê? Transgredir ou progredir? Manter a consciência pura ou entrar no esquema para não perder o dinheiro, o lucro? Ser santo ou ser esperto? Qual a posição do cristão? Se ele sai do grêmio, ele perde a sua posição, a sua reputação, o seu lucro financeiro. Mas se ele permanece nessas festas, ele nega a Jesus. Nessa situação, aparece a figura de uma falsa profetisa chamada Jezabel, que finge ser ou ter a solução. Ela dizia que para vencer Satanás, seria preciso conhecer as coisas profundas de Satanás. E ela ensinava que não era possível vencer o pecado sem conhecer profundamente o pecado pela experiência prática. Então é dentro desta cultura que está a igreja de Tiatira. Era uma igreja forte,
uma igreja em crescimento. Aos olhos de qualquer observador, parecia ser uma igreja vibrante, amorosa, cheia de muitas pessoas. Mas o que importa para nós é como é que Jesus observava essa igreja. Como é que Jesus via essa igreja? Então vamos ler o texto da palavra de Deus. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Tiatira. Esta é a mensagem do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e cujos pés são como bronze polido. Eu sei de tudo o que você faz. Vi seu amor, sua fé, seu serviço e sua perseverança. E observei como você tem crescido em todas essas coisas. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você tem permitido que essa mulher, Jezabel, que se diz profetiza, faça os meus servos se desviarem. Ela os ensina a cometer imoralidade sexual e a comer alimentos oferecidos a ídolos. Dei a ela tempo para que se arrependesse, mas não quer se arrepender de sua imoralidade. Portanto, eu a lançarei doente numa cama, e aqueles que cometerem adultério com ela sofrerão terrivelmente, a menos que se arrependam e abandonem a prática de tais atos. Matarei seus filhos, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente e o coração. Darei a cada um de vocês aquilo que seus atos merecem. Tenho, porém, uma mensagem para o restante de vocês em Tiatira, que não seguiram esse falso ensino. As verdades mais profundas, como eles dizem, que na realidade vem de Satanás. Não lhes pedirei coisa alguma, senão que se apeguem firmemente ao que já têm, até que eu venha. Ao vitorioso, que me obedecer até o fim, eu darei a autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como vasos de barro. Ele terá a mesma autoridade que recebi de meu Pai, e também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está aí diante dos irmãos. Jesus é aquele que anda no meio das igrejas, ele é aquele que anda no meio dos candeeiros, é aquele que vê todas as coisas, tem olhos como que de fogo, portanto ele vê absolutamente tudo na igreja. E no seu olhar, ele distingue os fiéis dos infiéis. Jesus sabe discernir entre o joio e o trigo. Ele é capaz de olhar para a nossa igreja agora mesmo e discernir quem são os salvos aqui, quem são os perdidos. E há os dois grupos sempre. Toda a igreja. Ele consegue olhar o que nós fazemos e até mesmo as nossas intenções. Ele vê absolutamente tudo em nossa vida e na nossa igreja. Em segundo lugar, ele também reconhece e elogia as marcas positivas da igreja. Note que essa igreja não tinha problema de amor, como Éfeso tinha. Essa igreja era amorosa. Essa igreja tinha o remanescente fiel, mas tinha um grupo que se desviou. Essa era uma igreja que fazia muitas coisas, muito trabalho para Deus, muitos projetos. Mas Jesus também fala de coisas que precisam ser consertadas. E aí vem a reprovação de Jesus. Só que antes de Jesus reprovar a falsa profetisa, ele reprova a própria igreja. A igreja é reprovada aqui.
Note você que isso já faz parte da misericórdia de Deus. Jesus reprova a igreja por ela ser tolerante com o falso ensino e com a falsa moralidade. Como eu disse, enquanto Éfeso não podia suportar os homens maus e os falsos ensinos, Tiatira, mesmo sendo uma igreja amorosa, tolerava uma falsa profetisa chamada Jezabel em seu meio. E essa falsa profetisa estava exercendo uma influência tão grande, tão perniciosa na igreja, que ela tinha, assim como a Jezabel lá do Antigo Testamento, ela tinha exercido a mesma influência negativa sobre o povo do Apocalipse, como lá no Velho Testamento. Ela estava induzindo os servos de Deus ao pecado. Ela pregava que os pecados da carne podiam ser tolerados livremente. Aliás, ela dizia que para você vencer os pecados, você precisa experimentá-los. Então, a tolerância da igreja com o falso ensino provocou a ira de Jesus. A igreja abriu as portas para essa mulher e ela subia ao púlpito da igreja, ensinava a igreja e induzia os crentes ao pecado. Infelizmente, a igreja não tinha pulso firme para desmascará-la e enfrentá-la. Em segundo lugar, Jesus demonstra o seu zelo pela igreja e denuncia a falsa doutrina e a falsa moralidade. Jezabel estava ensinando à igreja que a maneira de vencer o pecado era conhecer as suas profundas experiências de Satanás. Versículo 23. Ela ensinava que os crentes não podiam cometer o suicídio comercial. Eles deveriam participar dos banquetes e das festas dos grêmios e comer a carne sacrificada aos ídolos, bem como participar das festas imorais que eles davam. Ou seja, ela amava mais o dinheiro do que a Jesus. E o argumento dela é que para você vencer Satanás é preciso conhecê-lo e que o pecado jamais será vencido se você não conhecer a fundo e na prática o que é essa experiência. Essa é uma heresia que sempre volta para o meio do povo de Deus e fala da imoralidade que às vezes permeia o povo de Deus. Também aprendemos que a proposta de Jezabel era oferecer uma nova versão do cristianismo, ou seja, um cristianismo liberal, como que nós temos hoje em dia também. O cristianismo tem que se adaptar ao mundo. Ela ensina então uma prática cristã misturada com paganismo, muito parecido com o que nós vemos em nosso tempo. Mas na confrontação de Jesus, graças a Deus, sempre existe uma oportunidade de restauração. Então, a confrontação e a oportunidade. Antes de Jesus tratar a igreja com juízo, ele a confronta em misericórdia. Por quê? Porque Deus é paciente, irmãos. Ele é longânimo. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não quer que ninguém se perca. Ele sempre nos chama ao arrependimento. Ele dá tempo para que o pecador se arrependa. Então, assim, cada dia é um tempo da graça de Deus, uma oportunidade para voltar para Deus. As portas da graça estão abertas, os braços do perdão estão sempre estendidos. Em segundo lugar, antes de Jesus tratar a igreja com juízo, ele a confronta com disciplina. Perceba você que a disciplina é um ato de amor de Jesus. Jesus traz o sofrimento para promover salvação. Ele está usando todos os recursos para levar o pecador ao arrependimento. Jezabel não quis se arrepender. Ela desprezou o tempo da sua oportunidade. Ela fechou a porta da graça com as suas próprias mãos. Ela zombou da paciência de Deus. Agora, ela e os seus seguidores seriam duramente castigados com doença, com tribulação e com morte. Versículos 22 e 23. Como o Tatu nos lembrou hoje de manhã, o salário do pecado é a morte. O pecado, anote isso no seu coração,
O pecado é doce ao paladar, mas é amargo ao estômago. O pecado é uma fraude, oferece prazer, mas traz desgosto. Satanás é um estelionatário, promete vida, mas paga com a morte. Mas a boa notícia é que Jesus é sempre misericordioso. E apesar da reprovação, ele tem uma palavra de encorajamento para a igreja. E o encorajamento é o seguinte: é possível. Pode passar mais um aí, e mais um, por favor, obrigado. Não, agora volta um. Isso. É possível manter-se firme na doutrina, mesmo quando outros se desviam. Você crê nisso? É possível, sim, manter-se firme na doutrina, mesmo num tempo em que tantos se desviam. Alguns membros da igreja não apenas tinham tolerado o ensino e as práticas perniciosas e imorais de Jezabel, mas também estavam seguindo seus ensinos para a sua própria destruição, é verdade. Mas havia na igreja também, no versículo 24, um remanescente fiel, aqueles que não se corromperam, aqueles que escolheram não se desviar, pessoas que permaneceram firmes, mantendo a sã doutrina, agarrados à verdade. Jesus ensina que nós não precisamos ser influenciados por aqueles que se desviaram da verdade da palavra de Deus. Alguns crentes tinham, de fato, se curvado aos falsos ensinos daquela mulher pervertida. E aí eles estavam já comendo as comidas sacrificadas aos ídolos e participando daquelas festas imorais. Eles participavam dessas coisas. Buscavam conhecer as coisas profundas de Satanás, como o texto diz. E assim se corromperam moralmente, mas ainda havia nessa igreja irmãos que buscavam a santificação. Também é possível manter-se puro na conduta, mesmo quando outros se corrompem. É possível, sim, mesmo num mundo tão corrompido moralmente, nós permanecermos firmes e puros diante de Deus. Aliás, Deus nos escolheu, Deus nos chamou, nos separou para sermos puros. A palavra santo é separado por Deus, para Deus. Então você deve saber que o propósito de Deus para a nossa vida é a nossa santidade. E o propósito de Satanás é frustrar o propósito de Deus, a intenção de Deus. Ele está sempre tentando induzir os crentes a pecar. E um dos grandes enganos de Satanás é induzir os crentes a pensar que precisam buscar novidades, experimentar do mundo, para ter uma experiência mais profunda com Deus depois. Eu já ouvi isso, de jovens que estavam se afastando da igreja. Eu me lembrei de quando eu era jovem e tinha um desejo de conhecer o mundo, porque a impressão que eu tinha é que eu havia sido criado dentro de uma bolha e que eu não conhecia nada lá de fora, e agora eu queria conhecer. Então eu ouvi isso da boca de alguns jovens, e parece uma coisa interessante, uma coisa legal, né? O que ninguém conta é a consequência dessas escolhas. Onde isso vai parar? Então, se você está nessa encruzilhada na sua vida, não caia nessa mentira do diabo. Você não precisa experimentar nada do mundo para conhecer mais de Deus. Nada. A experiência que você precisa é com o próprio Deus. Deus é suficiente para nós. E esta é a terceira verdade aqui. É preciso entender que nós já temos tudo em Cristo para uma vida plena, abençoada e cheia de propósito. Nós temos tudo o que precisamos. Ele é suficiente. Nós não precisamos de mais nada. O que precisamos não é de novidades, de buscar fora das Escrituras coisas novas, mas tomar posse daquilo que já nos foi dado, a vida eterna. Conhecer o que Deus já nos deu e assim vivermos os propósitos de Deus para a nossa vida. A provisão de Deus é mais que suficiente para nós. Deus tem riquezas insondáveis para nós, prazeres
que são legítimos e abençoadores para nós. Nós só precisamos crer em Cristo e que Ele é suficiente para nós. Mais nada. A provisão de Deus é suficiente para essa vida plena até a volta de Jesus, conforme fala o versículo 25. E nós, para isso, precisamos permanecer fiéis e firmes, conservando essa herança até o fim. Então, o que nós aprendemos com a igreja de Tiatira? 3 aplicações apenas. Já que o pastor Josimar não está aqui, eu vou pegar só 3 aplicações, depois vocês contam para ele, tá bom? Porque eu estava bem econômico hoje. Primeiro, fique firme na sã doutrina, a verdade da palavra de Deus, versículos 24 e 25. Fique firme na doutrina. Olha, tem tanta baboseira sendo dita por aí, nos púlpitos, na internet, no Instagram, no YouTube, que você precisa saber selecionar essas coisas. Tem muita porcaria sendo divulgada com uma capa de coisa interessante. Quer ver uma coisa que eu achei muito interessante? Vou compartilhar com você, talvez você tenha visto isso. Você já ouviu falar que a palavra amém é um acróstico, um acrônimo, que é a junção de 3 palavras hebraicas, que é El, Men e Nam, e traduzido então é Deus, meu rei, é fiel para cumprir o que prometeu. É um acróstico. Não é bonito isso? Não é bonito, mas não tem nada a ver isso aqui. Nada a ver. Vou te falar uma coisa que é, para mim, é um critério super importante na interpretação das Escrituras. Anote isso. A Bíblia não tem nenhum segredo escondido. A Bíblia não tem nada de confusão. Então, cada texto diz o que o texto diz. Você não precisa procurar o significado por trás. Nada disso. Isso é besteira. Tem gente que junta a primeira palavra do Gênesis com a última do Apocalipse e forma uma palavra. Isso é numerologia bíblica. Não caia nesse engodo. Isso é uma mentira. A Bíblia é um texto claríssimo. Se você respeitar as regras de interpretação, ela é simples de ser interpretada. Não tem nada escondido, nada por trás das palavras. Essa é uma boa regra de interpretação. Se você seguir essa regra, você vai evitar algumas confusões. Por exemplo, essa semana, uma irmã, não vou mencionar o nome, não é da nossa igreja, ela mandou uma mensagem pelo Instagram para mim, e ela perguntou assim: pastor, quase chorando, é verdade que quando a gente canta Rá-Tim-Bum no aniversário, a gente está amaldiçoando a pessoa? Já ouviram isso? Rá-Tim-Bum. Já? Eu falei assim: mas irmã, quem foi que disse isso? Ela mandou um vídeo para mim. Uma mulher falando que essa palavra, você canta parabéns a você e no final você diz, eu amaldiçoo você. E aí ela falou que os demônios ficam dando risada dos cristãos que não sabem isso. E dão mais risada ainda quando é aniversário do pastor. Falei, por quê? Então, você já ouviu falar em onomatopeia? Quem sabe o que é onomatopeia? Pergunta de Enem para você. Onomatopeia é uma figura de linguagem na qual se imita um som com um fonema ou uma palavra. Então, sons como ruídos, gritos, cantos de animais, sons da natureza ou barulho de máquinas, sendo apresentados pela voz humana, fazem parte do universo das onomatopeias. Então, na música, parabéns para você, Rá-Tim-Bum,
nada mais, nada menos significa o fechamento musical de uma fanfarra. Rá, daquele instrumento que é o tarol, que é amarrado na cintura aqui, ó. Rá. Sabe? Rá. Tim dos pratos e bum do bumbo. E aí apareceu um espertão que descobriu um negócio que ninguém sabia. E falou que os maias, os incas, usavam essa expressão, uma expressão de maldição. Baboseira. Não tem nada a ver. Nada a ver. Não sei de onde tira essas coisas. Aliás, por que alguns cristãos, eles perseguem tanto o diabo e querem ver o diabo em tudo? Eu já acho que no final dos tempos, Satanás vai mover um processo contra a igreja por danos morais. Ele não é culpado de tudo, assim como alguns falam. Então, meu querido irmão, fique firme na sã doutrina. Não entre nessas ilusões infantilizadas. Não se deixe enganar. Não se deixe seduzir pelos ventos de doutrina. Tome cuidado com os mestres dos blogs, dos Instagrams, dos Facebooks da vida, mas que não têm raízes fincadas numa comunidade respeitada. Gente que está pastoreando de verdade uma igreja, está liderando, que é um mestre reconhecido. Cuidado com as novidades teológicas. Eu já falei aqui, se é muito novo, desconfie. A Bíblia não tem nada assim de novidade desse jeito. Fique com o pé atrás, vá pesquisar, para não cair nas mentiras que são divulgadas por aí. Não caia nesse engodo. Se é novo, desconfie. Cuidado com os pregadores, então, que têm compulsão para dizer coisas novas que ninguém ouviu. Fique firme você na sã doutrina. O Evangelho é simples e claro. Fique então com o simples. Fique com o claro. E uma palavra para você que é membro desta igreja aqui, a primeira igreja batista de Piracicaba. Creia na seriedade deste púlpito, dos pastores e dos irmãos que usam este púlpito para pregar. Nós não somos infalíveis, mas nós amamos a Deus e nós respeitamos a palavra de Deus. Creia nesse coração firme e fique na sã doutrina. Em segundo lugar, mantenha sua vida pura aos olhos de Jesus, ao crivo da sua palavra, versículos 20 a 22. Essa foto aí é de um crivo. O crivo nada mais é que uma peneira. Então, use a Bíblia como essa peneira que vai reter as impurezas, vai deixar fora da sua vida aquilo que não presta. Que a Bíblia seja o crivo das suas escolhas, que a Bíblia seja o juiz dos seus atos, que a palavra de Deus, e só a palavra de Deus, seja a autoridade máxima sobre você. Mais ninguém. Deus e a sua palavra acima de tudo. Mantenha sua vida pura aos olhos de Jesus. Ele tem olhos de fogo, ele vê tudo. Não é possível então viver uma vida de pecado que seja secreta para Jesus. É impossível. Se você ama Jesus e deseja ser aprovado por Ele, então mantenha a sua vida pura. Não há outro jeito, não há outro caminho. Você pode enganar o mundo inteiro, mas você não pode enganar Jesus. E aliás, você não deve tentar enganar Jesus. Mesmo que você sofra um grande prejuízo, mesmo que você perca tudo que você tem nesse mundo, isso jamais será vantajoso. Você está considerando vender a sua integridade e a sua pureza aos olhos de Jesus. O pecado traz a reprovação de Jesus.
E a reprovação de Jesus traz o juízo de Deus sobre nós. Os pés de Jesus são como de bronze polido. Isso significa que ele esmagará os seus inimigos com seus pés. Então você não haja como inimigo de Jesus. Você não vai querer estar nesse lugar. Porque o juízo de Jesus para com os pecadores é certo. Não brinque com isso. Santifique a sua vida. O modo como você se relaciona, como você ganha dinheiro, como você gasta dinheiro, como você obedece aos mandamentos e princípios da palavra de Deus. Leve a sério tudo que a Bíblia diz. Não importa se as suas decisões, suas escolhas levarão você a perder dinheiro. Não importa se isso vai fazer você perder relacionamentos. Não importa se você vai perder status. Não importa. O que importa é você agradar ao Senhor, que deu a vida para te salvar. Então aconteça o que acontecer, seja qual for o preço, mantenha sua vida pura aos olhos de Jesus. E finalmente, creia que em Cristo você já tem toda a provisão necessária para uma vida plena, abençoada e cheia de propósito, de sentido. O que a igreja de Tiatira nos ensina é que Jesus é tudo o que nós precisamos. Nós não precisamos de mais nada, irmãos. Ele é tudo o que nós precisamos. Nele nós encontramos toda a provisão para uma vida plena e com sentido. Ele é a nossa esperança de vida eterna. Ele é a nossa salvação. Quando as coisas ficarem realmente difíceis, é com Ele que você pode contar. A certeza de que Jesus é a nossa riqueza nos sustenta quando tudo ao nosso redor desmorona. Nenhuma conquista nessa vida poderá preencher seu coração. Esses dias eu vi um testemunho daquele ator que trabalhou naquela série americana, Friends, já é falecido inclusive. Ele falando que ele ficou rico, famoso, conquistou tudo o que ele queria, mas ele chegou à conclusão que nada disso valia a pena. Parecia que ele estava repetindo as palavras de Salomão, não é? Tudo sem sentido. Tudo sem sentido. E é óbvio, só há sentido em Cristo. Só há sentido em uma vida dedicada a Jesus. Nenhuma conquista dessa vida vai preencher o seu coração. Só Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode te oferecer uma vida plena de realização. Ele mesmo disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Os prazeres transitórios do pecado não vão encher seu coração. Pelo contrário, ali na frente trarão culpa. Ali na frente vão destruir o que mais precioso você tem. Vão escravizar você. Porque essa é a estratégia de Satanás. Como cristãos, nós precisamos crer nesta verdade. Jesus é suficiente. Jesus é tudo o que nós precisamos. Somente Jesus pode nos oferecer uma vida plena e com sentido. O alvo maior, então, da sua vida deve ser conhecer e experimentar as riquezas insondáveis de Cristo. Todo o restante é secundário. Tudo mais é esterco perto das riquezas de Cristo. Por isso, faça de buscar a Cristo com todo o seu coração e agradá-lo o alvo maior da sua vida. Jesus é tudo que você precisa. Amém?